ao longo do século XIX. Nessa aula nós vamos estar abordando aqui principalmente algumas características, né, da sociedade do Brasil do século XIX, como cultura, literatura, fotografia e artes plásticas, que uma vez que o século XIX, aí, durante o período imperial, né, todo o período imperial, o primeiro império começa aí de 1822 e vai até 1831, aí nós temos o período regencial, depois nós temos aí o período do seu segundo reinado, com Dom Pedro II, que vai até 1889, ano do golpe aí da proclamação da República. E esse período, pessoal, ele é muito frutífero para a arte brasileira, não só como para a arte, né, mas para a cultura em geral, né? Tanto na literatura, nós temos aí os grandes nomes como Machado de Assis, e também nas artes plásticas, né? Uma vez que o Brasil aqui do século XIX era uma sociedade completamente desigual, né? Ainda composta em sua maioria por negros e mestiços, né? E com uma elite de pessoas brancas. Vale a pena dizer que a escravidão no Brasil ela se arrasta até 1888, né? 13 de maio de 1888, quando a princesa Isabel assina a Lei Áurea. Então aqui nesse momento nós temos aí uma estrutura social completamente desigual, né? Que previa aí uma difícil ascensão social por parte das pessoas que estivessem na base dessa pirâmide, tendo a mão de obra aí principalmente pautada na exploração do trabalho escravo. Por mais que o tráfico tenha se encerrado ali em 1850 com a Lei Eusébio de Queiroz, vale a pena dizer que depois de 1850 ainda houve um tráfico de escravos interno, né, vindo principalmente de países, de províncias na qual não desenvolvia uma atividade econômica extremamente frutífera, e esses escravos eles eram direcionados aí para províncias que tinham uma atividade econômica um pouco mais intensa. Podemos citar o caso do Sudeste, com a plantação de café, né, com o cultivo de café. A sociedade do século XIX no Brasil ela é marcada aí pelos brancos, né, como padrão de civilização. A cultura europeia adotava o eurocentrismo. O eurocentrismo ele é extremamente intenso e ele atinge o Brasil fortemente. O Brasil, por mais que ele tenha se tornado um país independente, ele não rompe os seus laços com a Europa. O Brasil ele continua sendo influenciado diretamente tanto pela economia, principalmente os ingleses aqui, né, presentes no Brasil, quanto pela cultura, no caso específico aqui dos franceses ao longo do século XIX. E claro, o padrão de qualidade nesse momento no Brasil era o branco. O branco ele era o portador da civilidade. O branco ele era o portador do desenvolvimento. E muitos apontavam nesse momento, muitos sociólogos, principalmente influenciados pela ideia do Spencer, né, de um sociólogo inglês, que o Brasil era um país fadado ao fracasso, porque a maioria da população brasileira não era composta por brancos, era composta aí por negros, escravos, ex-escravos ou então por mestiços, pardos, né? Filhos aí da relação de negros com brancos. E por causa disso, o Brasil seria um país fadado ao fracasso, ele não daria certo, não seria um país desenvolvido jamais. E claro, nós temos aqui nesse momento, além dessa crítica, né, à sociedade brasileira, nós teremos também as ideias eurocêntricas, aí, principalmente na questão da superioridade do europeu. Se vem da Europa, ótimo, excelente, é um padrão de qualidade. Se é nosso, se é brasileiro, se é o resultado de uma miscigenação, não presta. Tanto é que os principais ritmos musicais dessa época vinham da Europa. Os principais padrões artísticos para as artes plásticas vinha da Europa. As principais produções no sentido científico são descobertas realizadas na Europa. O que é feito aqui não tem valor. O que é feito aqui é desprezado por essa elite branca bem nascida que existia no Brasil. Ritmos de origem africana não prestava. Ritmos de origem indígena não prestava. Até a própria culinária voltada para os padrões europeus, excelente. Culinária francesa, grande valor. Culinária brasileira não prestava, porque era nossa. Então, essas ideias eurocêntricas, elas vão estar entranhadas aqui dentro da estrutura da sociedade brasileira e vai ser muito difícil superar esses elementos.
Tanto é que com o fim da escravidão aqui no Brasil, em 1888, gera a necessidade de um grande engajamento de uma mão de obra. E o Brasil ele vai procurar essa mão de obra onde? Justamente na Europa. Será um momento aí, a partir de 1879, 1889, que começa a se chegar aí os navios transportando imigrantes europeus, como italianos, franceses vieram para o Brasil, espanhóis, portugueses, entre outros, que vieram para cá no final do século XIX, justamente dentro de um projeto aqui para embranquecimento da raça. Ou seja, para que o Brasil se tornasse um país majoritariamente branco, fosse um país de maioria branca e dessa forma um país com possibilidade de dar certo no futuro. Qual que era, em resumo, a essência desse branqueamento da raça? Ora, isso era muito simples, né, pessoal, visto de um ponto de vista. Eles acreditavam que com essa grande leva de imigrantes europeus que estavam vindo para o Brasil aí no final do século XIX, começo do século XX, esse número tenderia a pender para o maior número de brancos do que para o maior número de negros no Brasil, e posteriormente poderia haver uma miscigenação. Uma miscigenação, no caso, um pai branco e uma mãe negra teria um filho pardo. Esse filho pardo, quando ele se miscigenasse novamente com um filho pardo com uma mulher branca, o filho dele seria branco. Então, ou seja, o neto daquela mulher negra, ex-escravo, seria branco, materializando aí o ideal de um branqueamento da raça. Então eles acreditavam que dentro de 50 anos, no máximo, o Brasil seria um país de 90% de brancos, no qual a branquitude no Brasil iria tomar conta. Ora, eles erraram e erraram feio. Não tem como você controlar a miscigenação que ocorre dentro de um país, principalmente pensando nos dias de hoje. Não tem como você controlar quem irá apaixonar por quem ou quem irá ficar com quem, como as relações amorosas vão se desenvolver no interior do país. E dentro dessa perspectiva, nós temos aqui o imperador também, Dom Pedro II, ele realizando um grande investimento na arte e na ciência brasileira. Mas por que ele está fazendo esse tipo de investimento? Ele tenta transmitir uma ideia de uma monarquia positivista, de uma monarquia positiva, o Império Brasileiro como um mundo civilizado. Então não vinha só pela ideia do branqueamento da raça, vinha também no aspecto artístico e cultural. E dentro desse aspecto artístico e cultural aí, nós teremos o investimento do governo, né, para que isso ocorra. Por exemplo, a criação do IHGB, que é o Instituto Brasileiro, Instituto de História e Geografia Brasileiro, que tinha como principal missão nesse momento criar heróis da nação e justificar o Brasil como um país superior frente aí, ou então junto a outras nações. E essa produção cultural e essa produção acadêmica, ela vai estar presente ali tanto na literatura quanto nas artes plásticas, né? Dentro das artes plásticas aí nós temos o grande expoente como o Pedro Américo, Rodolfo Amoedo e o Vitor Meirelles de Araújo de Porto Alegre. Todo mundo já viu obras do Pedro Américo, eu tenho certeza. Talvez você viu e não sabia que era dele, mas ele aí vai ser um dos grandes artistas nessa época que irá trabalhar nesse sentido. Vale a pena dizer que o Pedro Américo ele produzia obras aí mediante um pagamento. Ele não fazia isso porque ele era simplesmente apaixonado por arte. Não, ele recebia um pagamento. Vamos lá. A pintura explorou os motivos históricos para realçar o protagonismo do europeu, mais uma vez a ideia do eurocentrismo, e a pureza e fragilidade do índio. O negro era uma figura à margem da pintura romântica. As obras exaltavam o império, o passado glorioso e a unidade política. Ou seja, todos aqueles valores que estavam presentes na Europa estão presentes aqui dentro da produção artística. Por exemplo, a primeira missa, do Vitor Meirelles, na qual você tem aqui o elemento branco ao centro, né, o padre rezando aí a primeira missa, e ao entorno vocês têm os indígenas assistindo toda essa
assistindo essa missa de forma bestializada, como alguém que não está entendendo nada, não sabe de nada, inferior, que realmente não conhece a verdadeira religião. Esses indígenas são pintados até de forma um pouco demonizada, como vocês podem observar aqui, com um aspecto muito mais feio, com um aspecto muito inferior em relação ao europeu. Aqui nós temos uma obra do Pedro Américo, né, Dom Pedro II, na abertura da Assembleia Geral em 1872, na qual ele pousa aí como um verdadeiro monarca, portador da civilidade, homem branco, imperador do país. E todos ao entorno dele são pessoas brancas, não se destaca nenhum negro e nenhum indígena nessa obra. Temos também aqui o estudo para a sagração de Dom Pedro de Manuel de Araújo Porto Alegre. Mais uma vez, temos todos aqueles elementos europeus aqui pertencentes. Olha só, Dom Pedro no centro, o cardeal abençoando a coroação de Dom Pedro, todo o clero aqui, uma aristocracia brasileira semelhante àqueles padrões europeus ali da modernidade, principalmente ali do absolutismo europeu, aquela busca do absolutismo francês, se assemelha muito à coroação aqui do Luís XIV, na rei francês, conhecido como Rei Sol, como vocês estudaram anteriormente. Vamos lá, o Brasil real na pintura. Diferente dos demais pintores e a produção artística do pintor Almeida Júnior, ele preferiu retratar o interior de São Paulo e sua temática caipira, o que ele retratou com realismo. Vale citar, pessoal, que o Almeida Júnior ele busca romper com esses padrões impostos pelo eurocentrismo. Então ele vai tentar mostrar o que realmente era o Brasil ali no século XIX. Quem era o brasileiro? O brasileiro para Almeida Júnior no século XIX era esse aqui, no caso violeiro, o caipira. Como vocês podem observar, aí eles são pardos, são mulatos, eles não são brancos. A pobreza fica evidente aqui na construção da casa de pau a pique. O indivíduo dotado aí de uma indolência, né? Vocês podem observar que aqui o caipira ele não está trabalhando, né? Ele está cantando, ele está tocando a sua viola. Elemento aí que demonstra que aquele processo civilizador mostrado pelo Império, a partir de uma ideia eurocêntrica, não é a mesma que se aplica no interior do Brasil, não é a mesma que está no interior do Brasil. E na literatura, isso vai ter ainda umas divergências um pouco maiores, né? Nós teremos aqui duas escolas literárias no Brasil, teremos o romantismo e teremos o realismo. Acredito que vocês já tiveram contato com um pouquinho disso em relação principalmente em relação ali à aula de literatura, de português, que marcam aí algumas diferenças. O romantismo no Brasil, o índio e o branco passa a ser o fundamento da nacionalidade brasileira e da exaltação da pátria e da natureza. Por quê, pessoal? Quando começou a se escrever, o movimento romantista se iniciou lá na Europa, a Europa tem toda uma tradição medieval, do cavaleiro, montado no seu cavalo, sua armadura reluzente, disposto ali a lutar para salvar a donzela, entre outras coisas que eu acredito que todos vocês já viram. Aqui no Brasil, nós não temos esse passado medieval. Então, quem seria o herói da nacionalidade para o Brasil, para o brasileiro? E eles vão encontrar esse herói justamente na fusão aí entre o índio e o branco. Tanto é que uma das histórias que ganha o maior destaque é justamente o Guarani, do José de Alencar, ali, de 1857. Na qual ele narra a história ali do Peri e da Cecília, na qual o índio que se apaixona pela branca e pela mulher branca portuguesa, e ele acaba ficando com ela aí no final da história, né? Ele acaba salvando a Cecília aí no decorrer da história, se associando aí à imagem do cavaleiro medieval. Temos aqui também, podemos citar Gonçalves Dias, entre outros também vão trabalhar nessa perspectiva. Temos um romantismo engajado também, né, que diferencia-se dos demais escritores que louvavam a pátria e a natureza, como Castro Alves, que ele se dedicou aí à vida e obra na luta do anti-abolicionismo, né? Sua obra, O Navio Negreiro, mostra as condições de um povo arrancado de sua terra para ser escravizado no Brasil, né? Então, outras perspectivas do romantismo também está envolvida, aí seria uma terceira fase do romantismo, que também vai abordar essa questão do escravo no Brasil, das condições de vida no Brasil e assim por diante. As relações amorosas do romantismo engajado, ela não é tão utópica
quanto nas relações amorosas ali no romantismo. Vale citar, só voltando aqui rapidamente, que por mais que aqui você tenha a figura do indígena, o elemento europeu civilizador está na figura do branco, no caso na Cecília. O Peri, por mais que ele seja um herói, ele é um herói não civilizado, que é importante ter isso em mente. No realismo, ou melhor, diferente dos heróis românticos aqui, nós temos o realismo, que mostrava o Brasil como ele era em suas características sociais e culturais. Dentro dessas obras aí nós temos o Machado de Assis, com Brás Cubas, né, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Temos ali também outras obras dele, como Dom Casmurro, entre outras, que tenta demonstrar quais são as relações sociais do Brasil nesse momento. Temos aqui o Abolicionista de Aloysio de Azevedo, né, com o Mulato, são exemplos dessa escola literária. Temos o Cortiço aí também, entre outras obras que vão se desenvolver um pouquinho mais adiante. E dentro de uma característica modernizadora europeia, ligado ao processo de desenvolvimento do Brasil, nós temos a fotografia, né? A fotografia ela vai ser trazida no Brasil aí no século XIX pelo próprio Dom Pedro. O primeiro indivíduo a ter uma máquina fotográfica no Brasil foi Dom Pedro II, uma vez que ele era amante desse tipo de atividade. E ele será responsável aí pelos primeiros registros fotográficos na história brasileira. Claro, como primeiro destaque aí sempre será ele, né? A primeira máquina fotográfica chamava-se daguerreótipo, né? Aqui temos uma foto dele ainda um pouco na sua juventude, meia idade, né? Vamos ser sinceros. Aqui temos uma foto dos estudantes da Faculdade de Direito de Olinda, 1858. Temos outra foto de Dom Pedro e uma foto de um escravo, né, escravo brasileiro de 1865. Vale lembrar, eles sempre mostram um escravo como exótico nessa fotografia. A fotografia trazida por Dom Pedro, incentivada por Dom Pedro, era justamente aquela para demonstrar os valores da sociedade brasileira. Como, por exemplo, aqui, ele e a sua filha, Isabel, e Dom Pedro II em 1870. Então era essa imagem que ele gostaria de demonstrar, aqui, ó, princesas brasileiras, Leopoldina e Isabel. Era essa imagem que ele queria mostrar para a nação brasileira. Fotos que fugiam a isso foi tiradas aí por um terceiro, geralmente por indivíduos que vieram visitar o Brasil, estrangeiros que vieram visitar o Brasil e registraram a situação do escravo ou como funcionava a escravidão no Brasil. Porque do que se refere ao Império, toda a produção deveria ser voltada para o positivo, o Brasil como um país civilizado. Aqui uma foto oficial que demonstra aí, ó, o Cândido da Fonseca Galvão, também conhecido como Príncipe Dom Obá II, que era oficial do Exército, na qual o governo tenta mostrar que existia também oficiais negros no Exército, que o negro também poderia se ascender socialmente no Brasil. Então, o século XIX, pessoal, é marcado por uma intensa influência das ideias europeias, ou seja, o eurocentrismo está presente aqui. Por mais que o Brasil não seja mais uma colônia, as ideias europeias elas continuam influenciando o Brasil diretamente, tanto na sua produção artística, quanto na sua política, quanto na economia, quanto na sociedade. Galera, a gente para por aqui. Próxima aula nós continuamos.